um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Ele não consegue parar. Hoje mesmo, na Indonésia, ele deu um discurso que se chama de protecionismo e propondo algo que é uma linha vermelha para o Trump: comércio sem o uso de dólar. Essa é a galera que faz esse programa ser o mais assistido do Brasil. Vocês que cravam o dedo no like, que apertam o botão do repost, que comentam, que mandam o programa nos grupos de WhatsApp, que repostam o programa nas redes sociais, que mandam para os amigos e também para os inimigos que estão desesperados, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Obviamente que isso existe muito olho, muita atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos. E há esperança derradeira de que o sistema não precise mais lidar com as consequências das sanções, com as tarifas, etc. E a esperança do sistema é um encontro entre Lula e Trump, porque dizem os jornais que haverá um encontro entre Trump e Lula neste final de semana, já que ambos estarão na Malásia para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Alguns dizem que está marcada, outros dizem que não. Acho que o Platô BR estava dizendo que vai ser às 6 horas da tarde, mas também disse que pode ser que mude. E o Sam Pancha, que eu sei que vocês estão bravos com o Sam Pancha, porque ele também levantou a possibilidade, não sei se ele levantou a possibilidade ou se ele disse que foi um erro que o CBP cometeu, não sei, não acompanhei direito, sei que ele estava lá em treta com a Ana Paula sobre esse assunto. Mas eu reputo ao Sam Pancha a honestidade jornalística, já falei sobre isso aqui outras vezes. Nunca vi ele sendo militante ou qualquer coisa do tipo, não, uma pessoa que pensa igual a gente, mas é um repórter ágil, já noticiou muita coisa que foi útil pra gente, que a grande mídia não queria noticiar. Então, Sam Pancha está dizendo que não tem nada marcado. As pessoas com quem eu conversei dizem que não tem nada na agenda do presidente marcado de fato. Mas eu acho bem possível que esse encontro aconteça. E quando me perguntam sobre isso, eu não acho que ele será um encontro ruim para nós. Eu não acho. Evidentemente, como foi feito até agora, qualquer possibilidade de contato entre o Brasil e os Estados Unidos tem deixado a velha mídia em êxtase. Eu sei que é isso. Mas todas as previsões que eles fizeram até agora se provaram erradas. E o Brasil, até agora, não conseguiu nada além de uma reunião sem resultados concretos. Mas antes de continuar o meu comentário, então, eu quero reagir aqui à opinião da Globo News sobre essa possível reunião entre Trump e Lula na Malásia. Mais especificamente, a opinião do militante comunista Valdo Cruz. Bota o Valdo Cruz aqui pra gente. Aqui em Brasília, desde que Lula embarcou para primeiro a Indonésia, depois para a Malásia, é que Lula foi com uma grande expectativa de que esse encontro pode ser, claro, a virada definitiva de jogo na relação entre Brasil e Estados Unidos, dentro de uma avaliação cada vez mais forte de que Trump está totalmente convencido de que embarcou numa furada, quando acabou dando ouvidos para Marco Rubio a partir de conselhos de questões que foram passadas. Veja, o Trump... Não, eu vou deixar ele falar. Passadas por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Isso ficou muito claro, segundo a avaliação aqui do Itamaraty, depois que ele passou a ouvir empresários brasileiros e americanos em relação ao que estava de fato em jogo, que por conta de uma questão que não ia ser resolvida, ele estava entrando numa guerra que era perdida, e essa guerra perdida ia estar prejudicando, e acabou prejudicando o consumidor brasileiro, mas principalmente o americano. Principalmente. E com isso, a avaliação é de que realmente pode ser essa virada ali nessa reunião
prevista para domingo. E esses caras são completamente loucos. Não tem condição. No início da semana eu falei que isso ia acontecer, e até o Jorge Pontual da Globo News também reconheceu. Esse é o argumento de que o governo Lula e seus procuradores na velha mídia usam em todo contato, por menor que seja, que ocorre com os Estados Unidos. Toda reunião é a reunião que vai iniciar as conversas e mudar as relações do governo Trump com o Brasil. Todo pronunciamento é a prova de que Paulo Figueiredo e do Bolsonaro estão escanteados. Eu quero que vocês guardem esse momento. Guardem isso. Na semana passada, a doida, aquela baranga da Globo News, não sei quem é, chegou a falar que nós fomos expulsos do Departamento de Estado e não conseguimos nos reunir com as pessoas de lá. E é um grau de sandice que eu não sei nem como rebater, mas eu peço que vocês guardem. Eu tenho enorme prazer, esses cortes muito bons de desmontar. E eu digo para vocês, eu sempre deixo claro 2 pressupostos das nossas ações. O primeiro, eu sempre disse, e sempre estava correto, é de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta em tudo. E o segundo pressuposto do nosso plano é que o Lula sempre fará cagada. E tudo isso nunca falhou. E não poderia ser diferente dessa vez. Afinal, o que vem fazendo o Lula às vésperas de um possível encontro com o Trump? Ora, uma porrada de declarações inflamatórias e ameaças ao Trump. Mas não acreditem em mim. Vejam o que tem dito o Lula. Mas um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Somos um continente livre de armas, de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. A gente tem dignidade que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. Lula, tamo junto, Lula. Por isso que o pessoal fala, fora Lula, eu falo, hashtag fica Lula. Continua falando essas coisas, eu te imploro. Ele não consegue parar. Hoje mesmo, na Indonésia, ele deu um discurso que se chama de protecionismo e propondo algo que é uma linha vermelha para o Trump. Comércio sem o uso de dólar. E o Valdo Cruz olha para essas coisas e acha que a reunião vai ser maravilhosa, que o Trump vai resolver os problemas, porque o Trump estava sendo enganado pelos vilões Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Ah, meu Deus. Eu vou dizer para vocês, e mais, eu acho que era o Marcelo Lins, alguém estava me falando que... Eu não sei quem é Marcelo Lins, eu vou falar a verdade. Eu não sei quem é Marcelo Lins. Mas um amigo meu, que é da elite paulista e tal, ele estava assistindo o Globo News agora há pouco, e eu já falei para ele parar com esse problema, que isso, o Ministério da Saúde adverte, é pior do que fumar 2 maços de Marlboro vermelho por dia. Mas ele estava assistindo a Globo News e estava me falando, cara, o Marcelo Lins estava no programa da Andréa Sadi dizendo que era maravilhoso que o Lula estivesse provocando o Trump para chegar na reunião com uma posição de cabeça erguida. E parece que até a Andréa Sadi virou e falou assim, mas é bom provocar o Trump? Nem a Globo News consegue segurar um troço desse. Eu vou dizer para vocês, é o último programa que a gente vai fazer antes dessa reunião, então eu vou dizer qual é o meu palpite para essa reunião. O meu palpite é que nessa reunião o que será definido é nada. Eu acho, é o meu palpite, eu acho que será uma reunião amistosa, não tenho certeza, Trump é Trump, mas eu acho que será uma reunião amistosa, porque vocês reparem que desde o início o Trump nunca confrontou o Lula. O confronto do Trump é com Alexandre de Moraes e o Judiciário. O Lula nunca foi citado, nunca foi sancionado, ele não foi citado nas ordens executivas. Mas eu, pelo menos até essas declarações do Lula, eu achava, e tendo a achar, que vai ser uma reunião amistosa, mas sem fatos concretos.
volto a dizer, posso estar enganado, porque o Trump, ele é a seguinte pessoa, ele resolve muitas coisas na hora, e a partir das oportunidades que se apresentam ali para ele vai pelo feeling, e ele tem total autoridade, e eu tenho a confiança no que o presidente vai decidir. Então ele pode tomar uma decisão sobre a qual nós não conhecemos, o time dele não espera, que o Departamento do Estado não está ciente, por aí vai. Esse é o Donald Trump. Agora, eu penso que o Lula está se esforçando muito para que essa não seja uma reunião amistosa. Então eu torço para que ele assista a Globo News, escute esse Marcelo Lins, escute a Janja. Janja, poxa, ó, esse é o momento de encher o saco, de falar ali, porra, mostra para ele como você é, porra, é machão, vai lá e fala grosso com o Trump, mostra para ele, tá na hora, você é o homem do mundo que vai enquadrar o Trump. Cadê Celso Amorim? Eu, no final das contas, acho que vai ser mais uma reunião muito produtiva. Mais uma vez, a imprensa agora, o que eu sei é o seguinte, não importa o que aconteça, já pode separar os clipes para a semana que vem, ou produção. Bruno, João, Mica, separem os clipes da semana que vem para a Globo News, dizendo que vai ser um programa muito produtivo, que foi uma reunião muito produtiva, que foi uma reunião que... O início de um diálogo. Vamos fazer um bingo. A gente faz uma cartela do bingo aqui no programa e a gente bota assim, início de diálogo, reunião produtiva, bota assim, laços históricos. A gente pega e monta uma cartela e a gente vai pegando os clipes da Globo News, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, a gente vai pegando escanteados, a gente pega uma cartela e a gente vai fazendo um bingo. É o que eu recomendo. E, cara, eu sou absolutamente honesto com vocês. Eu posso chegar aqui na segunda-feira e falar, pô, Trump se uniu com o Lula e, pô, tirou a sanção do Alexandre de Moraes, porque, no fim das contas, o que a gente realmente se importa, já falei, não são com as tarifas. As tarifas caírem, eu não vou ficar nem um pouco chateado. Eu me importo com sanções. Se as sanções contra o Alexandre de Moraes caírem, eu vou ficar realmente muito chateado. Se as sanções contra os ministros do STF, dos vice Barroso ganhar o visto dele de volta, eu vou ficar chateado. Confesso a vocês que eu vou. E a vida vai seguir, vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Afinal das contas, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente não promete... Essa história ainda vai ter muitas idas e vindas, vão ter momentos de alta e momentos de baixa. Eu confio no presidente Trump. Eu, por exemplo, não era entusiasta da ideia de tarifa. Falei para vocês, todas as vezes que abordaram esse assunto conosco antes das tarifas serem impostas, eu falei assim, olha, não acho que é o melhor caminho, não acho que é a forma mais efetiva. Quando chegou no Trump, o Trump falou, não, tarifa. No final das contas, eu acho que o Trump tinha razão. E falaria, apoiaria mesmo que eu achasse que ele não tem razão, porque por uma questão de lealdade nesse caso, mas eu acho que ele teve razão, porque reparem o quanto o governo brasileiro está tendo que negociar de uma posição de fraqueza justamente por conta das tarifas. Então, por isso que o cara é o Donald Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, e eu sou um pobre coitado aqui apresentando o Paulo Figueiredo Show. Obrigado por assistir até o final. Confira se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like maroto pro tio Pavê. Isso ajuda demais o nosso trabalho e vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.